Olá, sextuanos! Sejam bem-vindos a mais um Encontro de Ciências. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os fenômenos físicos da matéria dentro do capítulo que fala de transformações dos materiais. Então, vem comigo! Iniciando o capítulo número 1, que fala sobre transformações dos materiais, nós vamos iniciar falando sobre os fenômenos físicos da matéria. Mas antes de tudo, a gente precisa definir o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Ou seja, para ela ocupar um lugar no espaço, ela precisa ter massa e volume previamente definidos. E é a partir dela que se formam os materiais, como, por exemplo, a madeira, o vidro e o barro, por exemplo. A matéria, ela pode ou não sofrer algumas transformações. E essas transformações a gente classifica como fenômenos físicos e fenômenos químicos, mas também pode ser chamado como transformações físicas ou transformações químicas. E o que são as transformações físicas ou fenômenos físicos? Os fenômenos físicos são aqueles que modificam um material sem alterar a sua composição. Vamos ao exemplo. Aqui nós temos uma imagem de um ser humano cortando folhas de papel. E aqui nós temos uma bolinha de papel, ou seja, o papel que já foi amassado. O resultado final, por exemplo, do recorte dessa folha e a bolinha de papel amassada, deixou de ser papel só porque ela passou por alguma transformação? Não, a gente tem a mudança da forma, mas nós não vamos alterar a sua composição. Então, nós temos folha desde o início e temos folha como produto final. A única coisa é que alterou a sua forma. Vamos então a outro exemplo. Nós temos aqui algumas imagens de gelo. O gelo é formado por moléculas de água, H2O. Se esse gelo derreter, ele vai deixar de ser água? Ele vai deixar de ter as moléculas de H2O? Não. Então, o que a gente precisa saber nesses fenômenos físicos é que a gente vai ter mudanças na sua forma, mas o seu produto final, a sua composição vai continuar sendo a mesma. Agora a gente vai começar a ver algumas classificações dentro das transformações físicas. O primeiro delas é o estado sólido. A característica principal da matéria em estado sólido é ter sempre o volume e a forma definidos. O que seria isso? As partículas, elas estão muito bem organizadas e sempre muito juntinhas. Aqui, então, nós temos uma pepita de ouro. E olha como que está a conformação dessas partículas, dessas moléculas. O estado sólido, ele vai sempre ter o volume e a forma muito bem definido. Então, todas as moléculas estão muito bem organizadas. Agora, a gente vai ver um pouquinho do estado líquido. A característica principal da matéria em estado líquido é ter forma variável e volume constante. Ou seja, a matéria em estado líquido, ela se adapta facilmente à forma do recipiente e o volume sempre vai continuar o mesmo. Vamos aos exemplos. Aqui a gente tem uma garrafa de água. Vamos supor que aqui tem 1 litro de água. Agora eu joguei essa água dentro da bacia. O final é aquele mesmo litro de água que estava dentro da garrafa e aquele mesmo litro de água que estava dentro da bacia. Só mudou a sua forma, ela se adaptou facilmente ao ambiente em que ela está. Mas deixou de ter o mesmo volume? Não, tem 1 litro de água na garrafa e tem 1 litro de água na bacia. A única coisa é que a forma dos dois recipientes são diferentes. Nós temos algo que é mais cilíndrico e nós temos essa bacia que é mais achatada. Ou seja, a água ela se adaptou àquele recipiente. E como que está ordenada essas moléculas de água? Olha como que elas estão. Elas já estão um pouco menos organizadas do que lá no estado sólido. Elas estão mais livres do que
em comparação ao estado sólido. E agora nós vamos ver o último estado da transformação física, que é o estado gasoso. A principal característica desse tipo de transformação física é que ela pode mudar tanto de forma quanto de volume. Ou seja, as partículas, elas se movem livremente ali dentro do espaço em que ela se encontra. Na verdade, ela extravasa o seu espaço. Então, aqui a gente tem o exemplo da água em estado gasoso, vapor d'água. E nessa outra imagem, nós temos outro exemplo da água em estado gasoso, acontecendo aí pelo processo que a gente reconhece pelo ciclo da água, que é a evaporação. Como que está organizado essas moléculas no estado gasoso? Reparem só, essas moléculas estão muito espaçadas, muito livre, né? E dentro desse recipiente, ele está fechado. Mas olha só para vocês verem como elas estão desorganizadas. E ela ocupa todo o espaço desse recipiente. Se esse recipiente estivesse destampado, essas moléculas também iriam para fora, como a gente estava lá na primeira imagem do vapor d'água. Tudo bem? E o que nós temos que observar é que, nesses três estados, as moléculas se comportam diferentes. No estado sólido, as moléculas estão mais organizadinhas. No estado líquido, já tem um pouco mais de desorganização. Já no estado gasoso, já não tem nenhuma organização, as moléculas se movem livremente. E é aqui que eu finalizo a minha aulinha com vocês, deixando aí algumas atividades para fixação do conteúdo. As questões 1, 2, 3, 5 e 6 das páginas 268 e 269, todas elas para ser desenvolvidas dentro do nosso livro didático. E eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Beijos e até lá!